Abre sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo quanto? 2. Versículo quanto? 42 e 43. Nós estamos... Esta é a 28ª semana falando nesse texto. E nós vamos falar do partir do pão, possivelmente até o final de dezembro. Porque nós já falamos sobre perseverança, doutrina, comunhão e partir do pão. Janeiro, fevereiro e março nós temos a nossa campanha 12 cestos cheios. Então eu vou dar uma pausa em Atos 2:42 e nós vamos fazer a nossa campanha. Quando for em abril, eu volto falando de Atos 2:42. A gente vai falar sobre oração, temor e os milagres que são resultado disto. Agora diga assim, pastor Josué, pode falar, pastor Josué, eu já estou cansado desse texto. Não? Então vamos lá. Diz assim, vamos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Algumas versões dizem por intermédio dos apóstolos. Amém? E como eu disse, nós já falamos um pouco sobre posicionamento da igreja no que tange a sua firmeza em relação aos valores doutrinários e espirituais que devem reger a nossa vida. Durante algumas semanas eu falei sobre o que em que consiste o que Lucas chama de doutrina dos apóstolos. A fundamentação, o alicerce, a base da nossa fé e as convicções que regem a nossa vida enquanto cristãos no mundo. Ficamos um tempo falando sobre comunhão e o irmão já entendeu que não é possível ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o irmão. Já entendeu isso, não já? Quem tem comunhão com Deus, por reflexo, tem comunhão com o próximo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E ao longo de algumas semanas eu falei com os irmãos sobre a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo e a comunhão com a igreja. Concluímos falando um pouco sobre unidade cristã, e eu vou insistir nesse texto: um só Deus e Pai de todos, por todos, sobre todos e em todos. Diga comigo, um só Deus e Pai de todos, por todos, sobre todos e em todos. Ou seja, Deus, pode aplaudi-lo, Deus não é meu pai e teu tio. Deus não é meu pai e teu padrinho. Ele é pai de todos. E nós só compreendemos isto quando entendemos a comunhão. Agora estamos falando um pouco sobre o partir do pão. E eu estou há algumas semanas falando sobre
solidariedade cristã. E disse aos irmãos na semana passada que solidariedade é um ato de amor. Mateus capítulo 25, versículo 40, é muito interessante esse texto. E quando a gente lê com um coração aberto para assimilar a lição que Deus está nos dando, fica extraordinariamente muito mais gritante em nossa alma, porque Jesus diz assim: e direi naquele dia aos que estiverem à minha esquerda: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive preso e não me visitaste, estive enfermo e não me acolheste. E aos que estão à direita dirás: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso, me visitaste, estive enfermo e me acolheste. E aqueles que ouvirão isso dirão: Senhor, quando estivestes nu e te vestimos? Quando estivestes preso e te visitamos? Quando estivestes enfermo e te acolhemos? Aí Jesus diz assim: todas as vezes que fizestes isto a um dos meus pequeninos, a mim me fizestes. Ou seja, ajudar o necessitado, um ato de solidariedade cristã, é algo tão sério na ambiência espiritual, na ambiência divina, que Jesus considera que quando fazemos isto por alguém necessitado, estamos fazendo por ele. Então, é um ato extraordinário de amor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, deixa eu ler esse texto, é lindo demais esse texto, versículo de número 9, o apóstolo Paulo diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vós fosseis enriquecidos. Isso é solidariedade, isso é um ato de amor. Jesus é o maior exemplo para nós do partir do pão. Olha o texto, repete: sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vós fosses enriquecidos. Se tiver alguém próximo a você, fala com ele assim: você foi feito rico por Jesus. Rico. A graça de Deus te enriqueceu. Isaías capítulo 53, versículo 1 a 12, texto muito conhecido. Quem deu crédito à nossa pregação e quem deu ouvidos à mensagem do Senhor, porque foi subindo como um renovo. Depois ele diz: como raiz de terra seca. Aí ele diz: ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. Ele levou sobre si as nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Chega lá no versículo de número 11, Isaías diz que todavia foi a vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o ferido, para que pelo seu sacrifício nós fôssemos salvos. E a Bíblia diz no versículo 12: e ele verá o fruto do seu sacrifício e ficará satisfeito. É um retrato profético de Jesus, do Messias, mostrando como ele mesmo, movido por um amor ou pelo amor divino, se solidarizou com a nossa necessidade de salvação, e sendo rei se fez réu, sendo videira verdadeira se fez raiz de terra seca,
sendo leão, se fez cordeiro, sendo Senhor, se fez servo, sendo a própria vida, ele aceitou a morte, para resgatar a nossa vida do poder do pecado e nos dar esperança de vida eterna. Jesus está nos dando ali um claro sinônimo, ou exemplo de solidariedade, partir o pão. E aqui na terra, o Deus humanizado se identificou com as mazelas humanas, porque Jesus poderia transitar na terra para salvar o pecador dos seus pecados, mas não se importar com o sofrimento particular de ninguém. Eu vim aqui para salvar a humanidade, eu não vim aqui para tratar das situações específicas de ninguém. Cada um se vire com sua dor. Mas não, ele se solidariza com as mazelas dos sofridos que passam por ele. Quando ele chega na sinagoga de Nazaré, Lucas capítulo 4, versículo 18, e lhe entregam o rolo do profeta Isaías para que ele leia, ele escolhe o texto que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a libertar os cativos, a declarar a abertura de prisão aos presos, a abertura da vista aos cegos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo: eu fui ungido pelo Espírito Santo para resolver os problemas, não apenas da humanidade no global, no coletivo, mas os problemas da humanidade no individual. Abrir a vista dos cegos, libertar os cativos, quebrar as cadeias dos oprimidos. Ou seja, embora Cristo olhe para a terra e nos vê como humanidade, ele olha também para nós e nos vê como indivíduos, imagem e semelhança de Deus. Ele se solidariza com a nossa necessidade particular. E no dia que ele percebe que os fariseus e os saduceus e os sacerdotes e os religiosos do seu tempo não praticam o partir do pão, a solidariedade, ele diz, Marcos 9:13, ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo para aqueles camaradas assim: não adianta vocês ficarem fazendo sacrifícios um atrás do outro, se vocês não praticam misericórdia com aquele que precisa de misericórdia. Vou traduzir. Não adianta jejuar 40 dias, subir o monte 7 semanas, fazer 12 correntes de vigília, fazer os sacrifícios que você pode, se na hora de socorrer o aflito você é duro, paredão de pedra, se você não tem sentimento por quem sofre. É forte, isso é agressivo. Jesus arranca a nossa roupa religiosa e nos deixa desnudados nas nossas convicções religiosas. E a sua solidariedade é tão grande que ele aceita a morte substitutiva, ou seja, a morte que era nossa, ele atrai para si. Eu vou morrer em lugar do Josué, eu vou morrer em lugar do Saulo, eu vou morrer em lugar da Maria, da Rita, da Joana, da Paula. Eu vou morrer em lugar deles, porque pela minha morte eu os livrarei da morte eterna. Aliás, quando Paulo diz assim, de maneira, Filipenses 2:5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse que Paulo está falando?
Esse é o versículo 5. Leia o versículo 1, 2, 3 e 4. Paulo está falando de se identificar com o próximo, de ser movido por afeição de amor, por entranhas de misericórdia. É só ler o texto. Quando ele fala disso, aí ele diz: de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, se identificou com os homens, e achado na forma humana, aceitou a condição de servo, sendo obediente. Ele, sendo Deus, se fez obediente, aceitou ser comandado, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Claro, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas tudo isso se deu primeiro porque ele primeiro se solidarizou com o homem. Ele aceitou o lugar do homem para salvá-lo. E o incrível é que tudo isso é porque Jesus é movido de íntima compaixão. Mateus 14 diz que ele, vendo a multidão faminta, ele se move de íntima compaixão. Mateus capítulo 15 diz que ele olha para o povo, versículo 32, e é movido de íntima compaixão. Mateus capítulo 23, ele olha para Jerusalém e a Bíblia diz que ele chora por Jerusalém, movido de íntima compaixão. Não é possível você praticar solidariedade cristã se você não for movido de íntima compaixão. É justamente isso que nós precisamos aprender na vida cristã. E eu disse semana passada que existem dons espirituais de solidariedade. Que escândalo! Não, fala sério. Para um bom pentecostal, eu vou caminhar agora por uma trilha bastante estreita. Porque para um bom pentecostal, dons espirituais se manifestam com línguas estranhas, profecia, interpretação das línguas, cura divina, dom da palavra da ciência, que a gente conhece como revelação, dom da palavra da sabedoria. Isso são dons espirituais. Como Deus usa aquele vaso em profecia, como Deus usa aquele vaso em interpretação de línguas. Eu vou te mostrar que tem gente sendo usado por Deus de maneira poderosa, sem falar uma palavra em língua desconhecida, mas está sendo um instrumento extraordinário de avivamento, de poder e de renovo espiritual para alguém. Tá, eu sei. Lucas capítulo 6, versículo 36 nos ensina que misericórdia é um mandamento universal de Deus para todos os cristãos. Misericórdia é um mandamento universal de Deus para todos os cristãos. Lucas 6,36 diz: sede, pois, misericordiosos, assim como é misericordioso o vosso Pai que está no céu. Assim como compaixão também é um mandamento universal para todos os cristãos. A Bíblia diz que Jesus, Mateus 14, vendo uma grande multidão e possuído de íntima compaixão por ela,
E é incrível que ele sente compaixão pela multidão e atrai os discípulos desse sentimento de compaixão. É uma ordem universal. Você tem que ser misericordioso, você tem que ser compassivo. A Bíblia diz que no dia do juízo, o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Você quer que tenham misericórdia de você quando você precisar de misericórdia? Seja misericordioso. Agora vamos lá. Nós vamos entender na Bíblia que, embora misericórdia e compaixão sejam um mandamento universal para todos os cristãos, é indiscutível que alguns receberam de Deus uma capacidade incomum de misericórdia e de compaixão. É que nós, por alguma razão, passamos a crer que os dons espirituais estão restritos àquela lista que Paulo elenca na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Mas eu quero pontuar com você que existe solidariedade em nível extraordinário, existe misericórdia em nível extraordinário, existe compaixão em nível extraordinário, e essas pessoas que exercem compaixão e misericórdia em níveis extraordinários estão fazendo uma grande obra para Deus. Existem pelo menos 3 dons espirituais de solidariedade. O primeiro, dom de misericórdia. Dom de misericórdia. Romanos, capítulo de número 12, Paulo traz para nós uma relação de dons, e no versículo de número 8, quando ele vai falando sobre essa lista de dons, ele diz: o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte ou o que contribui, faça-o com liberalidade. O que preside, faça-o com cuidado. E o que exerce misericórdia, faça-o com alegria. E é interessante que nos versículos anteriores, olha o versículo 6. Paulo não está falando de dom, pastor. Não, olha o versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensino, haja dedicação ao ensino. Se é exortar, exorte com zelo. Se é repartir, faça com liberalidade. Se é presidir, presida com cuidado. Se é de exercer misericórdia, exerça com alegria. Paulo está falando de dons. Existem pessoas que são tomadas de íntima compaixão por outro, outrem ou outras, e é uma compaixão incomum. Eles são movidos pelo Espírito Santo com dom de misericórdia. Em Mateus capítulo 5, versículo 7, no Sermão da Montanha, Jesus diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E é interessante que nós, da língua portuguesa, gostamos de traduzir as coisas ao nosso gosto. E a gente diz que bem-aventurado é mais do que feliz, muita felicidade. Não. Bem-aventurado é altamente honrado, colocado em posição de elevação, em posição de honra. Então Jesus está dizendo: altamente honrado é aquele que é misericordioso, e o mesmo alcançará misericórdia. Dá um toque de leve assim no ombro. Se está do seu lado, é seu parente, né? É sua esposa, é seu filho, está com você. Dá um toque assim de leve e pergunta assim: você é misericordioso?
O dom da misericórdia é a expressão do amor que se manifesta quando somos guiados por Deus diante do sofrimento do outro. A misericórdia é o amor em exercício. Misericórdia é o amor promulgado. Ela se manifesta quando percebe o sofrimento do próximo, seja na área física, emocional, espiritual, social. Você é movido de compaixão ao ponto de se dar em sacrifício para aliviar a dor do outro. Você já viu falar daquele irmão que foi visitar uma pessoa enferma e quando chegou lá fez assim: isso é a mão de Deus, você precisa se arrepender. Os amigos de Jó, você só está passando isso porque Deus está te cobrando alguma coisa. Ô fariseu, quando você for visitar alguém, vai carregado de misericórdia. A misericórdia é a mãe da compaixão. Mateus capítulo 20, a Bíblia mostra para nós, lá no versículo 29, quando Jesus está saindo de Jericó, e 2 cegos vêm gritando atrás dele, e dizendo assim: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus para e olha para eles e pergunta: que quereis que eu vos faça? E eles dizem: queremos ver. Aí Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Presta atenção, misericórdia não é um sentimento, misericórdia é um ato. Misericórdia não é o que eu sinto, misericórdia é o que eu faço para aliviar o sofrimento do outro. Nesse texto fica muito claro, Jesus não se compadece deles com mera empatia, Ele os cura, porque o problema que eles tinham era um problema de cegueira. Quando você é movido de misericórdia, quando você recebe, pratica o dom da misericórdia, você se move de algum modo para ajudar aquele que está em dificuldade. Dom da misericórdia. Eu disse aqui para os irmãos outro dia de um casal que eu atendi. Ela, altamente culta, pós-doutora em educação, em depressão, de um outro estado. E eu perguntei para ela: a senhora consegue identificar mais ou menos o momento que começou esse declínio emocional e psicológico, essa descida ao vale da depressão? Ela disse: consigo, claramente. Mas quando foi? A partir do momento que me ordenaram pastora. Quando fui consagrada a pastora, minha angústia começou e eu entrei em depressão. Aí eu falei: não entendi. Ela disse: eu não sou pastora, pastor. Eu sou mulher de um pastor, mas eu não sou pastora. Aí eu falei com ele assim: eu estou tentando entender qual é a dificuldade. Ele falou: é porque, como ela é minha esposa, desde que eu assumi a igreja, ela teve que ser consagrada a pastora, porque como é que eu posso pensar no meu ministério se ela não for pastora? Aí eu falei assim: irmã, o que a senhora gosta de fazer? O que a senhora gostaria de fazer na igreja? Ela disse: pastor, eu queria ir para a favela, para a comunidade, levar cesta básica, dar banho em idoso, dar comida para menino de rua. Eu quero dar assistência para moradores de rua. Meu prazer, ela disse, ela fez assim: meu prazer é chegar debaixo de uma ponte e sentar no meio de moradores de rua e dar comida para eles. Se deixar, eu levo para casa para dar banho. Aí eu olhei para ele e falei: então eu não estou entendendo, pastor. Qual é a dificuldade de o senhor compreender que ela não é pastora, mas é evangelista?
que ela tem dom de misericórdia. Nós precisamos entender que Deus não está nos usando apenas quando a gente está no púlpito pregando, fazendo cruzadas, programa de TV, canal na rede social, influenciando multidões com a pregação. Ei, Deus está lhe usando quando você alivia a dor de alguém que padece. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Entenda isso. Dom de misericórdia. Quando você vê alguém sofrendo, isso te incomoda, te dói também. O sofrimento do outro também te constrange. Você está sendo usado por Deus. O Espírito Santo está te levando num dom espiritual extraordinário. Aliás, nenhum comportamento humano nos torna tão mais parecidos com Jesus do que a misericórdia. Ele era tão misericordioso que o leproso tinha que gritar com as mãos levantadas, dizendo: imundo, para ninguém se aproximar. Jesus se aproxima do leproso e diz: ser limpo. Ele era tão misericordioso que trouxeram uma mulher flagrada em adultério e disseram: apedreja. Ele disse: quem entre vocês não cometeu pecado nenhum, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Ele olha para a mulher sem julgá-la. Gente, ele é perfeito, ele é santo. Se alguém ali podia julgar aquela mulher e dar um sermão nela, era Jesus. Mas ele olha para ela e diz: onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, foi todo mundo embora. Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Nem eu te condeno. Vá em paz, não peques mais. Que coisa linda. Ladrão está na cruz, está aqui na cruz que você merece, seu infeliz. Você é ladrão, você é criminoso. É tanto que o próprio ladrão olha para o colega e diz assim: nós estamos aqui porque fizemos por merecer. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para o ladrão e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você quer parecer com Jesus? Não precisa cobrir a cabeça com um véu, cobrir o rosto, deixar só os olhos de fora. Não precisa vestir uma roupa que sai ajudando a limpeza pública a varrer a calçada. Não precisa. Você quer parecer com Jesus? Não precisa sair conversando com as pessoas em línguas estranhas. Não precisa. Você quer parecer com Jesus? Não precisa se isolar do mundo dizendo: eu sou crente, portanto não me contamino com vocês, porque eu sou santo. Quer parecer com Jesus? Seja misericordioso. Parte o pão. Segundo lugar, segundo dom de misericórdia, segundo dom de solidariedade que eu quero falar, dom de socorros, dom de socorrer. É dom. Diga comigo, é dom. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Capítulo de número 12, versículo de número 28, Paulo diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, depois, socorros, depois, governos, depois, variedades de línguas. Dom de socorro. E é interessante que a palavra grega
que Paulo usa para socorro aqui, só aparece aqui, não aparece em nenhum outro texto. Literalmente significa segurar a mão. O cara está descendo na areia movediça, você está em terra firme, se segura ele. Dom de socorro. A expressão se aplica no seu sentido mais abrangente, a ideia de aliviar, prestar ajuda, dar suporte. Eu falei aqui um dia desses sobre o conceito bíblico de suportar. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Olha para a tua mulher e diz para ela que você suporta ela. Você vê se o sofá hoje não te recebe. Porque a ideia que nós temos de suportar é, estou só suportando, viu? Mas o conceito bíblico de suportar é dar suporte, entrar embaixo, dar sustento e carregar. Isso é dar suporte. Dom de socorrer é você se colocar um degrau abaixo do que sofre, para que ele consiga se apoiar em você e caminhar. Alguns estudiosos aplicam o dom de socorros na igreja local ao ministério diaconal. Porque biblicamente a função do diácono na igreja não é só cuidar da boa ordem do culto, também é identificar os necessitados da igreja e providenciar auxílio. Dom de socorro. Gente, nós temos umas irmãs nessa igreja, são muitas não, mas tem umas. Agora nessa história de Covid o negócio está embolado, porque se você descobrir que alguém está doente, nem visitar você está podendo. Mas essas irmãs, de alguma forma, elas descobrem quando alguém está enfermo e está no hospital. Não tem grau de parentesco, não tem afinidade, não tem amizade, é membro da igreja. Elas vão para lá e ficam dias e dias, intercalando noites com esse enfermo. Dom de socorro. Eu lembro de casos, lembro de um obreiro nosso que veio a falecer cerca de 5 anos atrás, e a irmã que dava esse suporte no hospital, intercalando para passar noites lá. No dia que esse camarada morreu, a angústia de alma dessa irmã foi algo muito profundo. Ela ficou machucada com aquilo. Por quê? Porque o dom de socorro te coloca num nível de afinidade com o que sofre, de modo que o que acontece a ele te atinge. O dom de socorrer também se manifesta biblicamente com a disposição de ajudar o aflito, aquele que está carregado de medo, de insegurança, de ansiedade, aconselhar, sentar, ouvir, tirar o cara do buraco emocional, do buraco espiritual, tirar o indivíduo do desespero, ter paciência para ouvir e depois dizer: levanta a cabeça, Deus está com você, sai dessa crise, vem por aqui, estou contigo, vou te acompanhar até essa crise passar, até você ficar bem. Ei, olha para mim, isso é dom espiritual. Se você recebeu de Deus esse ministério, não se sinta menos usado por Deus do que aquela pessoa que ocupa o púlpito nessa noite para pregar. Deus está usando você. Deus está lhe usando. Então, se você vê alguém precisando de socorro, olha a parábola do bom samaritano. Dom de socorro. Se você pode fazer alguma coisa, Deus está lhe usando.
Quem sabe Deus não te colocou naquele lugar, exatamente naquela hora, para você ser a figura de Cristo para a alma daquela pessoa que sofre. Agora diz assim: eu sei que Deus me usa. Qual é o nosso problema? Eu vou ministrar essa semana aqui, se Deus quiser, se o Espírito Santo me conceder a divina graça de garimpar essa pérola que eu estou já furando pedra com picareta para trazer. E se o Espírito Santo me ajudar a chegar nessa pérola, domingo que vem eu vou falar sobre isso aqui. O que está faltando em nós no século 21, em plena pós-modernidade? Humanidade. Somos humanos sem humanidade. O sofrimento do outro já não nos incomoda mais. Estamos vivendo um fenômeno que a sociologia chama de sociedade líquida. Quando eu era menino, se alguém morria, as pessoas iam para o sepultamento de luto, vestidos de preto. A viúva ou o viúvo pegava a aliança do falecido ou da falecida e unia a sua aliança para expressar a dor da sua viuvez. E num período X, permanecia de luto. Hoje, a morte não nos incomoda mais. Na verdade, é mais ou menos assim: sepulta logo, porque eu não estou suportando ficar aqui. A nossa humanidade está sendo fragilizada, está sendo atingida de maneira direta por egoísmo, egocentrismo. A dor do outro não me incomoda mais. Esta semana, numa padaria do Rio de Janeiro, essa semana é uma expressão forçada, nesses últimos 30 dias, numa panificadora de uma cidade do Rio de Janeiro, um cidadão entrou na hora do café da manhã pedindo ajuda. Ele estava se sentindo mal, pedindo socorro. As pessoas estavam tomando café, ninguém se levantou, continuaram tomando café. Ele começou a vomitar sangue, ninguém se levantou. Ele morreu dentro da padaria, ninguém deu socorro. O dono da padaria veio, cercou o corpo com cadeiras e mesas, jogou uma toalha em cima e esperou o corpo de bombeiros ou SAMU ou quem deveria chegar para recolher o corpo, mas ninguém se moveu. A humanidade desumanizou. O dom de socorro precisa se manifestar na igreja, porque dentro da igreja os que sofrem precisam encontrar amparo. Os que sofrem precisam encontrar consolo. Só que nós estamos ficando tão angelicais que quando alguém está sofrendo a gente diz: é a mão de Deus, é pecado escondido, é o chicote de Jeová. A gente não consegue entender que enquanto estivermos na terra, somos sujeitos às agruras da nossa própria limitação. E nós somos instrumentos de Deus para ajudar um ao outro. O dom de socorro, dom de misericórdia. Eu disse aqui outro dia de um local que eu fui ministrar pouco antes da pandemia, um baita de um congresso. E o jovem que era o coordenador do congresso, 22 anos, advogado, o AB na mão,
escritório aberto, casamento marcado no dia da inauguração do Congresso, do começo do Congresso, cometeu suicídio. Eu recebi a notícia a caminho do aeroporto para o hotel. Como é que esse rapaz, que está liderando uma equipe que organiza um congresso estadual, está noivo, tem família, todo mundo é da igreja, ninguém percebeu que esse rapaz precisava de socorro? Por que ninguém percebeu? Porque a gente não se percebe mais. Nós chegamos na igreja, entramos, sentamos, dizemos que estamos oferecendo a Deus o nosso culto, terminou, a gente vai embora, de preferência não dá para esperar para terminar, porque eu preciso ir-me embora, e não presto atenção em quem estava do meu lado. A gente se comunica com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os amigos, com o vizinho, mas a nossa comunicação é superficial. Nós não conversamos mais olho no olho, rosto no rosto, para identificar o grito de alma. Por quê? Porque misericórdia não é um dom que a gente pratica, que a gente busca. Porque profecia revela o quanto eu sou espiritual. Porque revelação mostra o quanto eu tenho autoridade. Porque variedade de línguas mostra o quanto eu sou fervoroso. Mas presta atenção, misericórdia mostra o quanto eu me pareço com Jesus. Socorro mostra o quanto eu entendi a mensagem da cruz. Deixa Deus te usar nisto, e vidas serão salvas, livres do laço, através de você, para a glória de Deus. Tem alguém aí na casa? Vou terminar. Terceiro dom de solidariedade: dom de repartir. Algumas versões dizem dom de contribuir. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, versículo 8, assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é repartir, que reparta com liberalidade. O que é o dom de contribuir ou o dom de repartir? É aquela pessoa que entende que os seus tesouros, as suas riquezas, os seus dons e os seus talentos não são apenas seus. Eles existem para servir o reino de Deus, para servir alguém e para salvar alguém de situação de vexame. Dom de contribuir ou de repartir é aquele que sabe que a sua riqueza, grande ou pequena, e diga-se de passagem que riqueza não se resume a dinheiro. Seus dons são riquezas, suas habilidades são riquezas, seus acessos são riquezas, seus contatos são riquezas. Não são apenas seus, foram dados a você para que você seja gestor, mas alguém vai precisar do socorro, e esse dom que Deus te deu é para abençoar a vida de alguém. E se o que você recebeu não abençoa ninguém, se pergunte para que você serve. Dom de repartir, dom de contribuir. É o indivíduo que tem alegria em contribuir na igreja, em contribuir no reino de Deus, em contribuir com o necessitado. É o indivíduo que não ignora o projeto Casa de Pão, porque eu tenho comida sobrando em casa, então eu posso levar 1 quilo para socorrer a mesa de alguém. Uma pessoa teve eu vou chamar de audácia, porque eu ia usar um termo muito grotesco, de dizer assim: o projeto Casa do Pão não tem utilidade para mim, porque eu não passo por necessidade. Eu disse: graças a Deus. Levanta a mão para o céu e louva. Agora aproveita e lembra que enquanto você não passa necessidade, há quem passe.
Então traz do que Deus te deu a mais e supre a necessidade daquele que tem de menos. O dom de repartir, ou o dom de contribuir, é saber que o seu talento, a oportunidade que Deus te deu na vida, o conhecimento que Deus te deu, precisa servir para alguém. Distribui teus bens. Como assim, pastor? Com dom de misericórdia, com dom de socorro, com dom de repartir, com sabedoria, com inteligência. Que eu não estou te mandando ser aluado. Esse não é o princípio. Se você não aprende a administrar aquilo que você reparte, você não terá para repartir. Mas seja um investidor de vidas, seja um investidor no reino de Deus, contribua com o reino de Deus, ajude a sustentar os projetos missionários do reino de Deus, onde contribua com generosidade, seja liberal no contribuir. Você sabia que 25% dos sermões de Jesus falam sobre como nós devemos compartilhar os nossos bens com o necessitado? Você sabia que generosidade é um princípio espiritual, que na lei mosaica virou código da lei? Quando Israel plantava a sua lavoura, na hora de colher, eles não poderiam colher, não podem, essa lei ainda é válida até hoje em Israel. Eles não podem colher da sua própria lavoura aquilo que fica do espaço da beirada da estrada até o ponto que o braço de um homem pode alcançar. Por quê? Porque ninguém pode invadir a propriedade alheia em Israel. Mas esse 1 metro aproximadamente que eles não podiam colher, fica lá para o viajante, para o órfão, para a viúva, para o pobre, que vai se manter a sua casa com aquela borda da lavoura que não pode ser colhida, porque Deus, quando estabeleceu as leis, lembrou do necessitado. Por isso que Ruth está colhendo cevada atrás dos segadores, porque ela não é judia, então ela não podia entrar na lavoura para colher. Ela tinha que esperar que alguém saísse com a cesta cheia, e a cesta estava tão cheia que ia derramando, então ela ia pegando do que caía. É uma lei, porque o que caía da cesta, a pessoa não podia voltar para buscar. Se caiu, é porque transbordou. Deixa, porque tem um faminto atrás de você. É por isso que a mulher cirofenícia diz assim: os cachorrinhos comem do que cai da mesa dos seus donos, das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está dizendo: eu não sou da descendência de Abraão, então eu não posso me assentar à mesa. Como eu sou gentia, eu como do que cai. Aí ela diz assim: mas o que cai é suficiente para suprir a minha necessidade. Aí Jesus diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Dom de repartir. Você precisa compreender que aquilo que Deus te deu a mais não está lá no guarda-roupa para ser comido pela traça. Eu vou ser bem radical. A comida que você coloca no prato e depois você joga no lixo é pecado. Coloque o quanto você come. Coma 10 vezes, repita 10 vezes. Mas aprenda a valorizar o que Deus te deu. E não esquece que o que sobrou
em vez de ir para o lixo, tem alguém em algum lugar que receberia como um grande milagre de Deus. Dom de repartir. Certa feita eu conversei com uma senhora que dirigia um carro de $500 mil, um Porsche. O marido dela dirigia uma Land Rover. E ela veio cheia de humildade, elogiando a pastora dela. Minha pastora é tão humilde, que ela vem dirigir a célula na nossa casa, e eles não têm carro. Ela vem de bicicleta, uma bicicleta até velhinha, pastor, mas quanta humildade. Eu falei com ela, mas quanta hipocrisia. Por que a senhora, a quem Deus deu tanto, não compra um carrinho e dá para sua pastora humildezinha, que vem ministrar na sua casa toda semana de bicicleta velha? Eu vou dizer isso para qualquer pessoa? Não, eu estava dizendo para ela, porque para ela um carrinho era... Deus deu a ela com abundância, Deus deu a ela em plenitude. Então eu dirijo um Porsche e admiro a tua humildade, porque você anda numa bicicleta velhinha. E o dom de repartir, e o dom de contribuir, ficou onde? Nós confundimos humildade com impossibilidade. Nós confundimos descuido com humildade. Nós confundimos desamor com religião. Eu espero que essa palavra te provoque, você que está aqui, você que está em casa. Eu espero que o Espírito de Deus esteja mudando a nossa mentalidade. Chega de um cristianismo que se resume a templo, fachada e essa espiritualidade, desculpa, burra, que nós vivenciamos tanto tempo, que eu julgo o outro pelo que eu vejo, mas não meço-me a mim mesmo naquilo que eu aprendi a esconder, mas que o Espírito de Deus está vendo que eu poderia agir diferente e não estou fazendo. Alguma coisa tem que mudar no seio, no ambiente da igreja. Esse cristianismo que não se expressa mudando a vida das pessoas, não é o cristianismo de Cristo. Ei, Jesus não veio dar pão para ninguém. Jesus não veio promover vinho para tornar a festa do casamento de ninguém mais gostosa. A missão de Jesus não era essa. A missão de Jesus não era encher o barco de alguém de peixe. Não, a missão de Jesus era salvar. Mas enquanto ele trabalhava o plano da salvação,
Ele multiplicou pães, multiplicou peixes, transformou água em vinho, trouxe o peixe para o barco do pescador frustrado, libertou o oprimido, curou o leproso, deu vista ao cego. A missão principal da igreja é evangelizar, a missão principal da igreja é falar de Jesus, mas enquanto evangelizo, socorro o aflito, conforto aquele que está desacalentado, acolho aquele que está desabrigado. Caso contrário, esse cristianismo não é o cristianismo da cruz. Se eu sei que a tua mesa está vazia e a minha está farta e eu nada faço, eu sou pior do que a tua fome, porque eu poderia te ajudar e não te ajudei. Fica de pé, por favor. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Eu disse para vocês aqui, saí um dia quase meia-noite para comprar um remédio. Entrei na farmácia, peguei a medicação, paguei, recebi o troco. Quando eu saí na porta da farmácia, tinha uma senhora sentada na porta da farmácia com uma criança recém-nascida no colo. E ela disse assim: me dê uma ajuda para eu comprar o leite do meu filho, algo assim. Eu falei: não tenho. Mas falei no automático: não tenho. Entrei no carro, puxei o cinto, funcionei o carro. Quando eu fui engatando a ré, a voz do bom senso, a voz da consciência. Alguém vai dizer assim: foi a voz do Espírito Santo. Eu não vou fazer essa afirmação. Foi a voz da consciência. O Espírito Santo ativou minha consciência, ele pode, ele tem total comando. Eu só sei que a voz diz assim: mão de vaca, miserável, deixa de ser ruim. Você recebeu o troco e você disse à mulher que você não tinha. Desliguei o carro, tirei o cinto de segurança, cheguei para ela e perguntei: qual é o leite que a sua criança toma? Ela não acreditou. Ela me disse, mas me disse assim, carregada de dúvida. Fui lá, peguei o leite, perguntei para ela: esse aqui? Com o troco que eu recebi, eu paguei o leite e ainda tive troco. Ou seja, eu podia socorrê-la ou não? Podia. E eu não ia socorrer por quê? Porque a gente funciona no automático. A dor do outro já não nos dói mais. Quando eu entreguei o leite para ela, se ela fosse batizada com o Espírito Santo, ela teria levantado falando em línguas. Mas ela levantou tomada de uma alegria e um muito obrigado. E ela saiu dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe. E atravessou a rua dizendo: Deus te abençoe. Que até hoje esse Deus te abençoe dela está ecoando aí no espaço. Deixa eu contar um negócio engraçado para vocês, a gente vai orar. Quem já assistiu o filme O Alto da Compadecida? Você lembra da última cena do filme? Como é o nome dos meninos? João Grilo e Chicó. Eles vão na carrocinha numa estrada do sertão e tem um homem em pé na beira da estrada. E o homem pede, eu não lembro se é uma esmola, se é uma ajuda, uma coisa assim, não é isso? João Grilo dá uma esnobadinha, sempre. Chicó diz: não sei como foi, mas só sei que foi assim. E vai embora. Quando a carroça vai sumindo, aquele homem que estava pedindo ajuda é a personagem que representa o próprio Cristo. Aquilo é uma lição para a gente aprender. Quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim me fizestes. Quando você socorre alguém, quando você ministra sobre alguém, Cristo recebe como se fosse para Ele mesmo. Dom de misericórdia, dom de socorro e dom de repartir. Agora eu quero que você ore comigo.
E você vai dizer a Deus: me usa com esses dons, me usa com estes dons. A igreja primitiva tinha isso em abundância. Não dá tempo de falar mais, mas na igreja primitiva isso era abundante. Ei, o segredo dos milagres e dos prodígios está nisso. Olha só: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se faziam através dos apóstolos. Primeiro eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Depois os milagres aconteciam. Por que a gente não tem mais milagres como antigamente? Porque a gente não está perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Milagre é o resultado de uma cultura de vida cristã. Se nós entrarmos nisto, e se essa cultura entranhar em nós, os milagres vão acontecer. Pai, por tua bondade, aplica esta palavra no nosso coração. Nos ensina sobre dom de misericórdia. Nos ensina sobre dom de socorro. Nos ensina sobre o dom de contribuir, dom de repartir. Faz a gente entender que as nossas riquezas, sejam elas em forma de patrimônio material, conhecimento, dons e talentos, nos foram entregues para que nós sejamos mordomos, gestores. Mas nesta gestão dos bens que o Senhor nos deu, nós precisamos usar de misericórdia, porque a tua palavra diz que a alma generosa prosperará. Nos ensina sobre isto, Senhor. Nos ensina quando encontrarmos alguém caído, dilacerado, esmagado, se sentindo derrotado, alguém que fracassou, alguém que fraquejou, seja na vida pessoal, na vida dos negócios, na vida espiritual. Nos ensina a usar de misericórdia, em vez de sacarmos os nossos sermões moralistas mais fervorosos, disponibilizarmos o nosso coração mais amoroso, porque nós representamos Cristo. Nos usa, Senhor. Nos usa, Senhor. Nos usa de tal modo que a gente consiga cumprir o quase impossível. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é dom. Isso é dom de misericórdia. Isso é dom de socorro. Isso é dom de repartir. Nos usa. Nos usa. Diz para Deus: me usa. Me usa. Me usa. Fala com Deus: usa-me.